A 19ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro caminhava para ser um evento sem grandes destaques. Diante da crise no mercado editorial, era notável nos pavilhões que as editoras não haviam investido em estandes tão imponentes quanto no passado. Algumas delas, inclusive, encolheram nessa edição, apostando em espaços mais modestos para expor seu catálogo. Porém, a calmaria dos primeiros dias foi rompida por uma situação inédita e absurda. Na quinta-feira, 5 de setembro de 2019, 7º dia do evento, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, divulgou um vídeo na internet, determinando que a Bienal recolhesse os exemplares da graphic novel Vingadores, a Cruzada das Crianças, acusando a obra de trazer conteúdo sexual para menores de idade. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. No dia seguinte, 6 de setembro, fiscais da Prefeitura foram até a Bienal do Livro, com o objetivo de apreender todo e qualquer material considerado impróprio, situação nunca antes presenciada nas quase 4 décadas de existência do evento. O conteúdo impróprio em questão era uma gravura onde via-se um casal se beijando, uma cena replicada inúmeras vezes em produções cinematográficas voltadas para o público infantil, especialmente nas clássicas animações da Disney. O problema era que se tratava de um beijo entre 2 homens. 2 pesos, 2 medidas. Esse tratamento diferenciado tem um nome. Se chama intolerância. E a desculpa para se censurar esse tipo de conteúdo nada mais é do que homofobia. A clara tentativa de censura gerou reações imediatas. A organização da Bienal conseguiu uma liminar na justiça para impedir que obras de temática LGBT fossem recolhidas, além de assegurar a continuidade do evento, que foi ameaçado de ter sua licença cassada caso a determinação de Crivella não fosse cumprida. Enquanto isso, editoras, livreiros, escritores, influenciadores digitais, mídia e o público de um modo geral se uniram, articulando uma grande corrente do bem que atribuiu ao 7 de setembro mais um significado: o Dia da Revolta Literária na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. As ações começaram com manifestações visuais das editoras em seus estandes. Ao meio-dia, uma imensa fila se formou na Praça Central entre os pavilhões verde e azul para a distribuição de 14 mil livros com temática LGBT comprados na Bienal, promovida pelo youtuber Felipe Neto, todos embalados em plástico preto, trazendo uma advertência: este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Entre os títulos, Boy Erased, de Gerard Conley, Me Chame Pelo Seu Nome, de André Aciman, e o emblemático Dois Garotos Se Beijando, de David Levitan, que foi o que eu recebi. E aproveitei esse momento para conversar com o público sobre a ação e o que eles achavam sobre a atitude do prefeito. Essa ação, na verdade, é um ato de resistência, né? Porque a gente está no século XXI, 2019, censura, isso é constitucionalmente ilegal, e agora com a lei da criminalização da homofobia mais ilegal ainda. Então censurar livros com teor, temática LGBT é crime, e acho que o Estado tinha que fazer alguma coisa a respeito disso, não apenas alguém que tem um poder de influência tão grande quanto o Felipe Neto, que já ter feito isso, eu agradeço profundamente como sendo uma integrante da comunidade LGBT, ele está fazendo isso pela gente, alguém que tem visibilidade, tem a possibilidade de fazer coisa que eu não poderia. Acho uma iniciativa muito bacana, em resposta à censura do prefeito, né, uma atitude retrógrada, e acho que é assim que a gente tem que responder mesmo às atitudes retrógradas e que não contribuem em nada para a sociedade. Eu estou achando maravilhosa, muito bem pensada, para poder levar a cultura a todo mundo que não tem tanto acesso, e também para mostrar para todo mundo que o amor é livre, todo mundo pode fazer o que quiser. Cara, eu tô achando maravilhoso porque incentiva a literatura no Brasil, que realmente aqui o público não lê, e o Felipe Neto tá se engajando bastante, então eu acho isso importantíssimo para o mercado editorial, para o leitor mesmo, e também para você ver só, olha quanta gente tá aqui, sabe, para poder pegar um livro para poder ler.
Isso é muito importante. Eu acho importantíssimo, porque em 2019 é o momento da gente levantar e gritar contra a censura. Nosso prefeito arbitrariamente resolveu que ia censurar e retirar dos estandes todos os livros LGBTs. E que bom que o Felipe Neto teve a atitude de trazer esse acesso para todo mundo, comprou todos os livros, está distribuindo de graça aqui na Praça Central da Bienal. E é impressionante ver a quantidade de criança, de jovem, de adolescente que está super feliz pegando o livro e quando abre, tira do saco e fala, eu quero esse, eu quero trocar. Então isso é muito lindo, porque esse é um movimento que a gente tem que fazer. Só assim a gente traz representatividade, a gente promove a diversidade e a inclusão. No final daquela tarde recebemos uma notícia alarmante. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Mello Tavares, deferiu um pedido da Prefeitura para suspender a liminar que impedia a apreensão de livros na Bienal. E durante a realização do painel Literatura Arco-Íris na Arena Sem Filtro, que reunia autores da militância LGBT, chegou ao conhecimento do público que os fiscais da Prefeitura estavam novamente na Bienal, se preparando para recolher livros considerados impróprios. Na prática, obras com temática LGBT. Eu estou aqui para expor uma situação que está acontecendo nesse momento enquanto nós estamos aqui. Eu recebi uma informação de alguém relacionada à assessoria oficial da Bienal, de que nesse momento no escritório da Bienal estão reunidos a Guarda Municipal, subsecretário de Segurança Pública, desembargador ou procurador, do seu certo, mas eles estão munidos de uma liminar que autoriza com que haja recolhimento de livros na Bienal. Diante de tantos ataques que a gente vem sofrendo, de retrocessos mesmo, à nossa dignidade, à nossa forma de viver, à nossa forma de comportar, ao nosso jeito de amar e de ser, a gente não pode assumir uma postura passiva e desesperançosa. A gente tem que agora atuar de forma engajada. Os órgãos censores estão aqui recolhendo livros. O que se viu a seguir foi uma das mais belas cenas de união contra a intolerância e a favor da cultura. O público e os apresentadores do painel se reuniram do lado de fora da Arena Sem Filtro e juntos percorreram os 3 pavilhões da Bienal, empunhando livros para o alto e entoando palavras de ordem com trechos da Constituição Federal, recebendo apoio e reforço de outros espectadores pelo caminho. Primeiro estar aqui como, não só como autor, mas como leitor, como uma pessoa que gosta de literatura e que produz literatura, é extremamente histórico, assim, e é um mix de sensações. Eu me sinto diretamente atacado, sinto que o meu trabalho está sendo, não só sendo censurado, mas está sendo desumanizado, e eu acho que esse é o que pega. Mas estar aqui, ser resistência, bradar todos esses gritos e, principalmente, dizer, olha, a gente está aqui, a gente está resistindo, os nossos corpos existem, o nosso trabalho resiste, a nossa arte resiste. É o que de melhor vai ficar dessa Bienal, assim. A gente está vivendo um retrocesso imenso. A gente todo dia tem que resistir e travar uma luta diferente. Então eu acho que agora mais do que nunca a gente precisa de esperança, de apoio e daquele clichê, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Então eu me sinto atacada, mas eu sinto também que eu tenho uma comunidade inteira me apoiando. E essa comunidade é super colorida e está aqui com força, com garra, como sempre esteve. Então eu acho que a gente está nessa missão de resistir e de continuar existindo e ocupando espaços. E com a Bienal não é diferente. A gente ocupa esse espaço e não vai deixar de ocupar. Não vai ter censura! 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 O município não tem competência! O município não tem competência! Para ferir o conteúdo de obra literária! Para ferir o conteúdo de obra literária! Ao mesmo tempo que a gente tem uma sensação de exaustão generalizada por estarmos aqui protestando sobre isso mais uma vez,
por termos que nos posicionar mais uma vez em relação a isso, existe uma sensação muito forte de pertencimento, onde a gente vê e está ao lado da nossa comunidade, entendendo o que está acontecendo agora e protestando junto, de maneira pacífica. Isso é uma sensação que conforta muito a gente e nos dá certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Eu acho que esse ato mostra a necessidade da gente discutir questões LGBT, se discutir LGBTfobia, mostra a importância, como é importante você ter espaços como foi a Arena ali Sem Filtro, onde tiveram mesas LGBTs, como a literatura arco-íris, amanhã vai ter só com autores trans. Como autor LGBT, eu recebo feedback de muitas pessoas que leram meu livro, conseguiram sair de depressão, conseguiram se assumir, conseguiram sair do armário, conseguiram, de repente, uma mãe que leu o livro e aceitou seu filho. É um absurdo isso que está acontecendo. Não vai ter censura! 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 A Constituição da República! A Constituição da República! Assegura como direitos fundamentais! Assegura como direitos fundamentais! A liberdade de pensamento! A liberdade de pensamento! E de sua expressão! E de sua expressão! A liberdade de atividade intelectual! A liberdade de atividade intelectual! Artística! Artística! Literária! Literária! Científica! Científica! E cultural! E cultural! O município não tem competência! O município não tem competência! Para ferir o conteúdo de obras literárias! Para ferir o conteúdo de obras literárias! A teor do artigo 30 da Constituição Federal! A teor do artigo 30 da Constituição Federal! Não vai ter censura! Não vai ter censura! Isso que a gente fez hoje não é um ato político, não é um ato partidário, isso é um ato humanitário. Nós estamos promovendo a educação, promovendo a leitura. Um país que se lê é um país crítico, por isso eles têm medo disso, eles têm medo de criar uma sociedade crítica e por isso eles escondem nossos livros, escondem a nossa existência. Nunca foram lançados tantos livros de temática LGBT, nunca tantos jovens puderam conhecer outras histórias. Eu, quando era adolescente, nunca tive contato com uma história LGBT. Eu não sabia exatamente o que era isso, eu não sabia o que eu era. Então hoje eles querem tirar a possibilidade de um jovem se entender por meio de histórias. Eles querem tirar isso de nós, mas nós vamos resistir. A possibilidade de um prefeito entrar num evento de literatura e tentar recolher especificamente livros de uma certa temática é um absurdo, pura e simplesmente, independente da temática. É pior quando você pensa que é uma temática minoritária, que está tentando ganhar força, que está tentando ganhar um fôlego. Sempre que tiver alguma forma de opressão, alguma forma de censura, a gente tem mais que se levantar nossas vozes e ir contra. Eu me sinto privilegiada de participar e triste por saber que ainda, em pleno 2019, nós precisamos nos mover contra esse tipo de censura e esse tipo de preconceito. Essa, sem dúvida, foi a edição mais histórica da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. As imagens que vocês acabaram de assistir certamente nunca serão esquecidas, principalmente pelas pessoas que estiveram no evento no dia 7 de setembro de 2019. Essa é a prova de que o povo consciente jamais aceitará novamente calado qualquer tipo de censura, um fantasma que assolou a produção intelectual e artística brasileira durante o período da ditadura militar. Censura, meus amigos, nunca mais. E antes de finalizar, é bom lembrar que entre um beijo e pornografia existe um imenso abismo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.